E hoje o elenco do Vasco se reapresenta visando o Campeonato Brasileiro. Muita coisa precisa ser feita, não só a questão de montagem do time, não só a questão da preparação técnica, mas olha, a questão psicológica e a união do grupo vai ser muito importante nesse período de pré-temporada para o Vasco se unir ainda mais e visar o objetivo principal que é a Série A. E agora, qual vai ser o objetivo principal desse Vasco? Se manter na Série A, ficar na primeira parte da tabela, buscar uma classificação para a Libertadores ou até o título? É muito complicado, mas a gente vai falar muito sobre isso aqui nesse Bom Dia Gigante. Solta a vinheta! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, quase mais uma vez um Boa Tarde Gigante, chegando com mais tranquilidade, até para você ficar muito bem antenado e muito bem esclarecido aqui no canal Atenção Vascaínos. E logo de cara eu peço para você fazer o seguinte, se inscrever aqui embaixo no canal, é importante a sua inscrição, aqui embaixo tem um botãozinho, você se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e claro, deixa o like nesse vídeo e compartilhe. Tudo isso é de graça, compartilhar, você copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E o Vasco se reapresenta hoje no CT Moacir Barbosa para já preparando o time e o elenco para o Campeonato Brasileiro de 2023, Série A. É a única opção do Vasco esse ano, o Vasco tem que jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro e para isso tem que montar um elenco que ainda não está completamente montado. O Paulo Brax, lá atrás, no início do Campeonato Carioca, disse que precisava montar em pelo menos 80 a 90% desse elenco até o final da janela. E essa janela de abril vai se estender um pouco mais. Ela fecharia no dia 4, agora vai ser no dia 20 de abril. O Vasco ganha mais dias para poder fazer contratações visando a temporada 2023. E neste momento, a gente vai passar aqui, durante todo esse Bom Dia Gigante, fazendo aqui o elenco atual do Vasco para você ficar com uma ideia do que precisa e do que pode ser reforçado visando a temporada 2023. Primeiro com os goleiros. Em princípio, tem 4 goleiros à disposição do técnico Maurício Barbieri. São eles, você está vendo aí na tela, Léo Jardim, Ivan, House e também o Cadu, que acaba de subir do time sub-20, é o 4º goleiro do Vasco para essa temporada. O Vasco está bem servido de goleiros? Precisa de uma contratação? Eu acredito que não. Nessa posição, o Vasco vai com esses 4 goleiros para 2023. E quem vai avaliar essa situação dos goleiros do Vasco é ele, Acácio, campeão brasileiro em 1989. Acácio fala sobre essa questão dos goleiros do Vasco para 2023. Ele faz uma ressalva importante hoje do titular, Léo Jardim. Confere só. Bom dia, Emerson Rocha. Meu amigo, olha só, eu vou fazer uma avaliação dos 4 goleiros que o Vasco tem no profissional. Eu acho que o Vasco está bem servido nessa posição. Léo Jardim, Ivan, House e Cadu. Só que, na minha opinião, meu amigo, faltam alguns trabalhos para que esses goleiros consigam evoluir em alguns aspectos, né? Por exemplo, vou falar um pouco mais daquele que está jogando como titular, que é o Léo Jardim. Em alguns jogos eu percebi que as bolas cruzadas na área, dentro da pequena área, que é uma bola para o goleiro, muitas vezes, cara, é uma bola que ele pode pegar firme, ele soca a bola, cara. Então isso mostra uma falta de confiança nesse aspecto. Outra coisa, nas penalidades, cara, eu vi também que ele pode melhorar nesse aspecto. Normalmente hoje no futebol, os goleiros são aí acima de 1,90 m, né, cara?
E eu acho que os goleiros acima de 1,90 m, da forma que eles ficam em pé, fazendo aquelas situações de levantar os braços e tal, se o atacante, o batedor, bater rasteiro, dificilmente eles chegam nessa bola, cara. Então, eu acho que tem que ser feito um trabalho, uma chamada de atenção para o treinador de goleiro para melhorarem nesse aspecto, cara. Mas eu estou muito satisfeito com todos os 4 goleiros que o Vasco tem no seu plantel profissional. Depois de analisar a questão dos goleiros, vamos para 2 outras posições, pelo menos no sistema defensivo, as laterais e os zagueiros. Para as laterais, o Vasco tem 8 jogadores à disposição do técnico Maurício Barbieri no time profissional. É lógico que ele pode até ir na base buscar outros jogadores, mas no profissional, nesse momento, são 8 jogadores. Para a lateral direita, Pumita, Gabriel Dias, Paulo Henrique e também o Paulinho. Para a lateral esquerda, Piton, PV, Edmar e também o Riquelme, que está voltando de contusão. Mas mesmo assim, o PV tem a questão contratual e o Riquelme voltando de contusão em relação à lateral esquerda. Na lateral direita tem a questão do Gabriel Dias, que também está voltando de contusão, e o Vasco buscando aí jogadores. Eu acredito que o Vasco não deve ir ao mercado, pelo menos nesse primeiro momento, em busca de laterais, já que tem 8 jogadores à sua disposição. O torcedor pode até contestar alguns nomes, mas nesse momento o Vasco não deve ir ao mercado. Caso a questão do Paulo Vitor não fique, aí talvez o Vasco possa buscar um lateral esquerdo, pelo menos até o final dessa janela, que termina no dia 20 de abril. Outra situação é a questão dos zagueiros. Você está vendo aí na tela todos os zagueiros à disposição do técnico Maurício Barbieri, principalmente a questão dos titulares hoje, Capasso e Léo. Aí tem também o próprio Miranda, que jogou muitas partidas em 2023, Anderson Conceição, que foi o capitão do ano passado, o jovem Zé Vitor e até mesmo a questão do Robson, o Robson Bambu, que está se recuperando também de contusão. Muitos vão perguntar, por exemplo, a questão do Eric Pimentel. O Eric Pimentel tem contrato até o meio do ano, mas pelo menos nesse momento está sendo utilizado na base do Vasco. Mas eu pergunto a você que está do outro lado, em relação a goleiros e zagueiros, o Vasco buscaria no mercado algum jogador para essas 2 posições, para a lateral esquerda, para a lateral direita ou até mesmo para a zaga? Qual é a sua opinião? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião e a sua participação aqui nesse Bom Dia Gigante. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E agora é a hora de avaliar o meio-campo do Vasco, contando volantes e apoiadores. Então são vários jogadores, você está vendo aí na tela a arte que a gente produziu. Rodrigo, Jair, Andrei Santos, Marlon Gomes, Nenê, Alex Teixeira, os próprios jogadores da base do Vasco, como por exemplo Laranjeira, que pouco teve oportunidade esse ano, mas tem contrato até o final da temporada. São vários jogadores aí que serão avaliados, até mesmo jogadores que podem deixar o clube ainda nessa temporada, mas neste momento são jogadores que o técnico Maurício Barbieri tem à sua disposição. E o craque Bismarck, ídolo da torcida do Vasco no Campeonato Brasileiro em 89 e também integrante aqui do canal Atenção Vascaínos, faz uma avaliação completa sobre esses principais jogadores do meio-campo do Vasco. Atenção Vascaínos, queria fazer uma análise rápida sobre os jogadores de meio-campo do Vasco, começando por Jair. Acho que o Jair nos últimos jogos tem cansado, tem ficado muito abaixo do que nós esperamos dele. Fez uma boa partida contra o time do trem em Brasília e depois disso não continuou mantendo a mesma performance. Andrei fez um muito bom jogo contra o Flamengo quando o Vasco ganhou de 1-0. Não sei se por cansaço ou por deficiência física, no segundo tempo tem demonstrado um pouco de cansaço e não tem também feito boas partidas como ele fez ao longo do ano passado na Série B. O Marlon Gomes veio de contusão da seleção, tem entrado nos jogos e quando tem entrado de titular também não tem feito
boas partidas, daquele Marlon que a gente espera, como foi também, como o André ano passado, um dos destaques do Vasco. O Rodrigo, para mim, foi uma grata surpresa, porque o Rodrigo é um jogador que eu não conhecia da base, muitos conheciam, mas é um jogador muito aguerrido, um jogador muito tático, voluntarioso e que acho que está alcançando um bom espaço ali. Falando do Nenê, acho que o Nenê, na minha opinião, eu acho que o Vasco tem que respeitar a história dele dentro do Vasco, mas eu acho que pro Campeonato Brasileiro dificilmente eu ficaria com ele. Acho que é um jogador que, pela idade, tem tido muita dificuldade quando ele joga contra uma equipe grande, como nas 2 vezes que entrou contra o Flamengo. Então eu acho que eu não renovaria com o Nenê pro Campeonato Brasileiro. E o Alex Teixeira, para mim tem sido um jogador mais estável dessa equipe, mantendo sempre uma nota 7, tem tido bons jogos, tem tido uma boa regularidade. E sem dúvida para mim que o Alex Teixeira tem sido um jogador extremamente útil ao esquema tático do Barbieri. Queria falar um pouco do PEC. Acho que eu nunca vi o PEC jogando centralizado, só vi na base. Gostaria de vê-lo jogando no profissional, porque ele sempre joga de extremo, ou pela direita ou pela esquerda, muito mais pela direita. E acho que o PEC centralizado poderia dar uma opção até um pouco melhor. Hoje, o argentino, acho que é um jogador muito novo, que acreditamos que pela capacidade técnica tem muito a evoluir, tem muito a crescer. O Vasco espera muito esse jogador, porque esse jogador foi contratado a um peso bem grande. Então essa é a minha análise rápida e mais objetiva em relação aos jogadores que mais têm entrado no meio-campo do Vasco. Atenção, vascaínos. Um abraço. E para fechar esse Bom Dia Gigante, é claro, vamos ao ataque. Também são vários jogadores à disposição do técnico Maurício Barbieri. Algumas avaliações terão que ser feitas em relação a alguns nomes que podem deixar o elenco ainda em 2023, caso, por exemplo, do Vinícius. Mas outros jogadores também podem ser avaliados até para voltar ao time sub-20. Por exemplo, a idade que ainda tem Ignaldo, mas o Vasco precisa contratar. Tem Pedro Raul, tem o Orediano, tem o Gabriel Peck, tem o Figueiredo. São vários jogadores ali, mas esse, para mim, é um setor nevrálgico. O Vasco tem que, sim, ir ao mercado buscar 2 a 3 jogadores para o sistema ofensivo, para o ataque do Vasco, que precisa, sim, de reforços visando a temporada 2023. Como eu disse, a janela fecha no dia 20 de abril e o Vasco precisa reforçar esse elenco visando a temporada. E quem vai fazer uma avaliação sobre todos os jogadores do ataque do Vasco é o craque Sorato, campeão brasileiro também em 89, autor do gol do título naquela vitória por 1-0 contra o São Paulo, faz uma avaliação completa sobre o sistema ofensivo do Vasco e dá dicas importantes para o Vasco e também para o técnico Maurício Barbieri. Fala, Sorato! Fala, pessoal, Sorato, estou passando aqui para falar sobre os atuais atacantes que o Vasco tem no elenco, né, à disposição do Barbieri. Pedro Raul, Peck, Eric Marcos, Orediano, Figueiredo e Ignaldo. Acho que assim, a maioria deles são muito jovens, né? Acho que tirando o Pedro Raul, que é o mais experiente, mais rodado, chegou agora, tem feito boas partidas, já fez alguns gols, teve essa situação dos pênaltis que foram perdidos, isso mexeu muito com o psicológico dele, né? Mas é um jogador que teve na temporada passada um destaque, e eu vejo aí ele, por ser um pouco mais rodado, mais velho um pouquinho que os outros, ele se recuperando e mantendo aí um bom nível para essa temporada. Eu acho que ele vai conseguir aí desempenhar aí um bom papel durante o ano, né? Então acho que assim, tem um pouco de paciência, trabalhar, fazer voltar a confiança para que ele possa continuar contribuindo. O PEC, assim, esse ano começou muito bem, né? Apesar de muito jovem, o salto na qualidade, no rendimento é muito visível, né? E a gente espera que ele possa continuar nessa crescente, né?
ano passado alternava muito, né? Oscilava bastante entre bons e momentos não tão bons. Esse ano está um pouco mais regular e a gente espera que ele possa, a cada ano, a cada campeonato, a cada partida, possa estar crescendo, aumentando a experiência. Isso vai ajudar ele no desenvolver todo o potencial. Eric Marcos é muito garoto, mas é um garoto de muito potencial. Eu acho que esse jogador tem que ser olhado com bastante carinho. Nas partidas que entrou até bem. A gente viu aí um jogador que é uma boa alternativa para a equipe, e com certeza com a rodagem que está ganhando, a tendência de crescimento. O Orelhano chegou muito bem avaliado, né? Uma jovem promessa de bastante qualidade, mas teve problema físico, né? E isso impediu, acho que, um desenvolvimento e até mesmo ele poder estar presente nos jogos aí para poder ajudar e estar entrando no ritmo de jogo. Está muito sem ritmo de jogo, né? Devido ao problema físico que teve, mas você vê que é um jogador de qualidade, que durante a temporada também eu vejo ele crescendo e podendo ser importante também. O Figueiredo perdeu um pouco de espaço, né, com o Barbieri, andou jogando em várias posições e isso pode ter atrapalhado ele um pouco, mas eu gosto do Figueiredo mais próximo do gol, né? Principalmente ali, às vezes pelo lado esquerdo, ele tem a questão de vir para dentro e tem o chute de fora da área que tem essa característica que é muito boa nele, né? Então eu acho que é um jogador que está num momento de oscilação para baixo, mas que já mostrou ter potencial e com certeza vai se recuperar. E o Aguinaldo, assim, deu uma estacionada, mas mostrou potencial, mas é preciso que o time esteja mais encorpado para que ele possa se desenvolver também. Eu acho que o último jogo entrou de centroavante, é uma posição que em relação a ele, acho que não tenho umas restrições. Acho que do modelo de jogo do Flamengo, eu acho que não era o momento para ele ter entrado ali, mas se fosse para entrar era uma outra função, mais para o lado do campo, para tentar explorar um pouco, tentar espaçar um pouco esses três zagueiros, né, que o Flamengo utilizou. Mas assim, são todos jogadores de muita qualidade, né? Dentro dele, como eu falei, o Pedro Raul é o mais experiente, o Peck vem crescendo e os outros, assim, oscilando, né? Eu acho que faz parte da formação de jogadores mais jovens, né? Mas o importante é que eles têm potencial, todos têm potencial, todos têm qualidade técnica. A questão do time encorpar, ganhar mais confiança, que eu acho que esses jogadores aí vão produzir melhor. Assim, obviamente é frustrante você ser desclassificado da Copa do Brasil e perder a semifinal do Campeonato Carioca para o maior rival, mas eu acho que como desempenho do time em si, eu vejo que o desempenho foi bom. Obviamente o resultado muito ruim, nada satisfatório, mas como desempenho, como atitude, eu vejo aí, me deixa motivado e esperançoso aí para uma temporada boa do Vasco, tá? Prazer participar com vocês aí. Forte abraço, galera. Valeu, Sorato, grande Sorato. Tivemos aqui Sorato, Bismarck e Acácio, todos os três integrantes daquele time, o campeão brasileiro em 1989. Muito bacana ter ídolos participando aqui com a gente também no canal Atenção Vascaínos. Por isso que eu peço para você se inscrever aqui embaixo no canal, acionar o sininho das notificações, deixar sempre o like no vídeo e sempre compartilhar, porque ajuda muito você compartilhando nossos vídeos para chegar a outros vascaínos. E tem também o nosso segundo canal. O Flávio Dias gravou um vídeo hoje mais cedo com muitas informações, corre lá para você assistir e, claro, as nossas redes sociais, @avascaínos.
Vascaínos. Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá sempre muita informação por lá. E aí, o que achou desse elenco do Vasco para 2023? Quais são as posições mais carentes? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião e também o seu comentário aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, ótimo restante de dia. A gente volta a qualquer momento durante a programação no Boletim AV, também com muitas informações do nosso AV hoje à noite. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora